É isso. Cara, deixa eu falar uma coisa. Na ilustração, você tá com uma ruguinha. Aqui eu tô te vendo, você não tem uma ruga. Como é que é isso? Você faz skincare? Família. E vou te falar mais, meu irmão, que é mais velho que eu, é mais lisinho ainda. Assim, a gente não tem ruga. Minha mãe nunca teve, meu pai não tinha. Caramba, genética. Genética, mas o resto tá caindo aos Por quê? pedaços. Seu irmão mais velho? Meu irmão mais velho não tem uma ruga. É uma coisa que dá vontade de dar um tapa na cara dele e parece que ele faz assim. Você acha que o trabalho... Porque os nossos horários e, enfim, a vida noturna, a estrada, a alimentação errada e tudo mais, a gente se ferra bastante. Você acha que isso ajudou ele? Não ter isso ajudou ele? Ajuda, com certeza. Eu não sei como é que eu consegui sobreviver à carreira. Porque o que a gente trabalha, o que a gente viaja, Nossa... E assim, eu falei para você de fazer o Guardians e fazer o Brasília e de carro. Eu sempre gostei de viajar de carro. Avião, confortável, gostou. Aliás, tem uma história boa de avião que a gente foi viajar, eu e a Daniela Tesolin, que acho que você conhece, minha produtora, e a gente foi naqueles aviões... Fui com ela pro navio. Ela me Exatamente, levou fazer show foi do pro navio. Aquele show do navio, foi ela? E a gente foi naquele avião que parece a noviça voadora. Sabe qual que é? Um avião da Azul que parece tem uma asa por cima, assim. E daí, na hora que a gente entrou, tinha dois comissários, um comissário e uma comissária, dos dois lindos, né? Mulher maravilhosa, parecia uma miss. E eles estavam andando assim, dentro do avião, com a cabeça baixada. A gente falou, coisa triste. Que postura é essa, né? Aí a Dani, uma hora, tudo pra gente e pra produtor, tudo vamos levar gente pro show, né? E aí, ele veio e falou que ele gostava do Seu Banana, no Zorra Total. E aí ele falou... Aí ela foi conversar com o cara, lindo, né? Ela falou, vou aproveitar. E quando ela chegou, falou, a gente vai fazer o show hoje à noite, não sei o que, vocês não querem ir, deu convite, tal. E aí a gente falou, posso te fazer uma pergunta? Por que vocês andam marcado dentro do avião? Ele falou, não, porque a gente estava de plantão no aeroporto e o único avião que a gente... E quando precisou para esse avião, só tínhamos nós dois. Então você ficava morrendo de dó, porque eles iam servir os negócios tudo meio de lado, assim, Estavam tadinho. quebrados já. Não é nem um pouco interessante essa história, né? Eu achei interessante. Não, agora, viagem é uma coisa... Uma vez eu comecei em 85. Você já começou nos Estados Unidos, isso? Não, na verdade, assim, posso voltar mais ainda? Vamos, aqui a gente ama os flashbacks. Você nasceu em... 1956. E aí, Na cidade de... São Paulo, capital. Olha aí, São Paulo, capital. Eu nasci no dia 7 de setembro e no hospital que agora vai virar shopping ali perto da Paulista, o antigo Hospital Matarazzo. E aí, vai virar shopping ali? Vai virar hotel, shopping, alguma coisa assim. Já tem bastante shopping na Paulista? E aí eu lembro, a minha mãe falou que quando eu nasci, no momento que eu nasci, 10h10 da manhã, por isso que eu sei meus ascendentes e tudo. Vamos fazer seu mapa astral aí. Estavam passando na parada na Avenida 9 de Julho. E a médica falou, esse vai dar trabalho. Então a minha mãe sabia onde ela estava se metendo quando eu nasci. Ela foi avisada. Foi avisada. E de presente de aniversário, de presente de bebê novo, meu pai deu, sabe o quê? Uma televisão. Então, assim, desde que eu nasci, eu estou na frente da televisão. E a televisão, na minha infância, era babá. Não é? Tipo, hoje você fala para a criança, chega, dá aquele celular, não é? Quando era criança era o contrário, chega, eu vou ligar a televisão. E ligava a televisão para a gente parar. Ficava eu e meu irmão olhando o índiozinho da Tupi até começar a programação. Era uma maravilha. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma memória ótima. Porque você está voltando. Exatamente. A gente perguntou como tudo começou, onde, como, por quê. Então, aí, quando eu era criança, você queria ser ator, ser atriz, essas coisas, não. Né? Os meninos de boas famílias, não. Então, então eu quero ser artista. Então, vai aprender piano, que daí tem uma certa dignidade. Então, eu estudei 6 anos de piano. Eu não consigo tocar punheta. Imagina piano. Um horror. Então, eu toquei bem e tal. Eu tenho fotos minhas dando audição de piano. Caramba. Tocando música clássica? Música clássica, tocando o Galope do Diabo, tocando a Valsa Polonese Brilhante do Chopin. Mas só que chegou uma hora que eu ia para o conservatório e aí a professora falou para minha mãe, falou, olha, ele é muito estudioso, ele é muito competente, mas ele não é talentoso. Ele não vai ser um pianista, ele vai ser um professor. Então, a minha segunda opção foi o quê? Balé. Então, vai aprender dança. Na época tinha jazz, afro, né? Um monte de coisa, sapateado. Sapateado. Eu dei aula de sapateado. Eu fui professor de sapateado. Você era professor de sapateado? Fui professor de sapateado porque o meu professor de balé, de jazz, falou para minha mãe,
ele não vai ser um bailarino. Ele vai não ser é um talentoso. bom professor. Ele não é talentoso. Não, porque eu com 14 anos eu já tinha 1,85 m. Então era grande demais. E eu sempre fui grande, né? Não gordo como eu sou agora, mas eu sempre fui grande, de osso grande. Então, não ia ser bailarino, né? Na década de 70, todo mundo era extremamente bronzeado. Né? Era muito difícil você ver alguém da minha cor, branquinho assim. E eu era muito branquinho, com o cabelo até a cintura. Mentira. E morava perto da TV Tupi. E aí um dia, alguém falou, uma produtora de elenco, na época não existia essa profissão, era uma produtora da TV Tupi, que também produzia várias coisas, falou, você sabe que a gente está fazendo uma novela na Tupi que você poderia fazer, você é ator? Eu falei, eu estava fazendo curso de teatro. Eu falei, não, estou fazendo curso, tal. Ela falou, você não quer ir lá? E a novela era Drácula. E isso foi em 79. Eu já comecei a imaginar o professor de teatro falando pra sua mãe, ele não vai ser ator, mas ele vai ser um ótimo. Ele vai ser um bom professor de teatro. Não, Acho que faltaram uns professores desses pra minha mãe, viu? Nossa. Ninguém avisou nada pra minha família. Por isso que eu tô aqui. Não, mas aí o que aconteceu foi o seguinte, que isso foi em 1979. Você tinha que ter DRT, né? O do registro no Ministério. Só que, que é uma coisa que vai acontecer agora, viu? Já vou avisando. O quê? Parece que agora para você fazer teatro, bar não. Mas no teatro você vai ter que ter registro como ator. Eu tenho. De atriz, roteirista e diretora? radialista. Não, você é radialista. Que é para dublador também, né? Então, mas você vê, dublador, isso vai acabar com a picaretagem. Vai ficar só a gente. Não é só quem é profissional, porque tem muita gente. A gente vai chegar no stand-up, né? Ainda estamos nos anos 70. Tá bom, estamos no sapateado e na TV Tupi. Então, não precisou do professor, porque falar para minha mãe nada, porque a própria TV Tupi mandou eu para falar com a Lélia Abramo, que era presidente do sindicato, que era uma atriz maravilhosa, uma pessoa politicamente correta, você entendeu? Que lutava pelos atores na época da ditadura. E a Lélia Abramo, sentei na frente dela assim, ela falou, qual a sua experiência? Eu falei, olha, eu fiz uma série de... Na época tinha o Cinema Underground, Cinema Super 8, que eram filmes amadores, né? Eu falei, olha, eu fiz uma série de filmes, teve um festival, teve um que eu ganhei um prêmio de melhor ator, não sei o quê. Mentira, eu era um diploma dizendo ator do filme. Não era melhor ator, nada. Daí ela falou, você tem como me provar isso? Eu falei, tenho. Aí eu levei para ela os diplomas dos festivais de cinema, Aracaju, em São Paulo, tinha não sei o quê. E uma carta do GRIF, que era o Grupo de Realizadores de Filmes Experimentais, dizendo que eu atuava nesses filmes. Ela, pum! E virei ator, né? Profissionalizou com essa experiência que eu tinha já há alguns aninhos fazendo teatro amador, coisa amadora. Chegou na TV Tupi, eles falaram, então a gente vai começar, já tinha virado 1980, vamos começar não sei o que, e a Tupi faliu. Então, não precisou do professor falar para minha mãe. A televisão brasileira falou, não vai dar certo. Essa merda não vai dar certo. Acabei. Então, eu tive essa oportunidade que... não, porque daí a novela foi para a Band. E quando foi para a Band, mudou totalmente o elenco. A única pessoa que continuou foi a Cláudia Alencar. Tiraram o Raul Cortez e foi o Rubens de Falco. Foi trocando todo mundo. E o meu papel, que era um papelzinho, né? Um assistente do Drácula, sei lá o que era, sumiu da história. Então, o que aconteceu? Aí, entre 79 e 85, eu dava aula de sapateado, fiz um comercial, um teste na TV Tupi, fiz um teste com a Sônia Lima, que a Sônia Lima, no fim, acabou entrando para fazer o programa do Silvio Santos e eu não. Sim. Quer dizer, o meu de não calouros, né? Show de calouros. Ela entrou para o show de calouros e eu não... e o teste que eu tinha feito era para a TV Tupi ainda. Então, fiquei enrolando até 85, que minha mãe falou para mim, olha, já que não está dando certo aqui, por que você não tenta no exterior? Vai viajar. E eu não sei como é que você tem cara de rica, a Cris eu sei que sendo professora. Então, Tô me enganando bem na cara. Eu fiquei o ano inteiro trabalhando que nem um louco, dava aula das 7 da manhã às 7 da noite, louco. E fui trabalhar de extra de Natal em loja, já tinha trabalhado na Sears, não lembro qual que foi, juntei um dinheirinho e fiz uma, sabe, feira da AMB, aquelas coisas que você ficava na frente do carro.
Fiz essas coisas, juntei um dinheiro e fui para Los Angeles. Você ainda tinha o cabelo compridão? Não, aí eu já era um senhor, né? Já estava com 28 anos e tal. E o que você está mostrando foto minha para ele? Eu pelado? É nude? Tô tirando foto. Tá falando, olha que engraçado aqui a cara dele. As pessoas aqui. conhecem a Dani? Já viram a cara dela? Porque ela é Já. linda, né? A Dani Já. é linda. Ela é linda. Ela tá registrando o momento aqui. Porque depois a gente vai postar no Instagram. Entendeu? É chique. Aí eu fiquei em Los Angeles uns tempos, não sei o quê, e daí você chega à conclusão, e é isso que eu acho engraçado, que tem... o Rafinha Bastos agora está conseguindo alguma coisa, a Carol Zócoli. A criançada, Cris, não sabe como é difícil, né? Eles não imaginam que não é. Quando você chega lá, você Tem fala... um espacinho lá. Não tem como fazer isso aqui, eu não vou competir, não dá, assim, é uma indústria, é uma coisa, é um trator em cima de você. Mas quando você chegou, já tinha? Não, quando eu cheguei e comecei a ver como é que era... Já estava forte lá o stand-up? Não tinha, tá. não, eu fui para ser ator. Entendi. E você vai no Central Casting, que é o primeiro lugar que você vai lá para fazer as coisas, você já vê assim que tem milhares de pessoas, né? Milhões de norte-americanos querendo trabalhar no país deles. Você acha que eles vão dar para um brasileiro? Então era muito difícil. Não tinha rede social, não tinha YouTube, não tinha nada. Né? O que você tinha era a tua cara e falar, eu sou ator no Brasil. Não é o máximo que você conseguia. Eu fiz filme amador nos anos 80, nos anos 70. Você falava bem o inglês? Sempre, sempre parece que é snob, mas é porque acabou sendo minha segunda língua, porque minha mãe era filha de inglês, né? Então a gente falava inglês. Mansfield é mesmo o seu sobrenome? Não. Mansfield é por causa de uma grande estrela chamada Jane Mansfield. E que eu era muito... Eu tinha... Nossa, eu tô... A gente Eu não cheirei. Esse café é forte, é legal esse café, que eu gostei. Você não sabe o que é a Dani? Quer mais botou um? aí? Opa! Mais tarde eu vou querer. Eu tinha duas pessoas que eu adorava quando era criança. A Jane Mansfield e a Raquel Rainha Welch. Elizabeth. Elizabeth eu tenho respeito, é diferente. E a Raquel Welch, que era a grande estrela, e ela fazia um comercial do Lux. I use Lux. Então tinha que comprar o sabonete do Lux porque isso é uma porcaria aquele sabonete hoje em dia. Mas você usava por causa da Raquel Welch. Olha aí. E aí a Jane Mansfield teve uma morte muito triste, não sei se você sabe a história. O carro entrou, o desastre de carro entrou debaixo de um caminhão e na época falaram que tinham cortado a cabeça. Mas não, só matou. Tanto que, sabe aquele ferro que tem no caminhão? Tem um caminhão, a carroceria, daí tem um ferro cheio de listinha. Nos Estados Unidos chama Jane Mansfield, por causa disso. Porque se tivesse aquilo na época, ela talvez não tivesse morrido. Sim. E a filha dela, que é a Mariska Hargitay, Quem? a atriz Mariska Hargitay, Ah, tá. faz aquele Law and Order, Sei. que é a atriz que mais tempo tem na mesma série, né? Tipo 20 anos que ela está na mesma série. Enfim, aí morreu a Jane Mansfield e sobrou a Raquel Welch. E aí a Raquel Welch veio se apresentar no Brasil e eu não tinha idade, né, para ir assistir, tal. E ela foi se apresentar no Beco, que era uma casa noturna, tal. Mas eu não tinha 14, 15 anos, não podia ir. E um dia eu estava descendo a Rua Augusta, que na época era Oscar Freire, para São Paulo. A Rua Augusta era tão chique que ela era carpetada. Mentira. Assim, eles carpetaram a Rua Augusta para os caminhões descerem suavemente, não fazer barulho nas lojas. Caraca. E aí eu vi uma confusão, não sei o quê, e quem estava lá dentro? Raquel Welch. Que foi naqueles dias que ela estava no Brasil. Eu fiquei esperando a Raquel Welch aparecer Ela na estava porta. num restaurante? Não, era uma loja, numa loja. boutique transadinha. E aí, você lembra da Raquel Welch? Deixa eu pesquisar aqui pra ver se eu lembro. assim, mulherão, né? Com Bota na tela, Fih, pra gente. peito Bota aí, desse Já mostra tamanho. pra todo mundo. Raquel Welch, um peito maravilhoso, um cabelão. Deve ser Rachel, né? Não, é com Raquel. quê mesmo? Com quê? Raquel Welch. E aí, Ah, sim. deixa eu ver se aparece a Raquel Welch. Olha aqui, deixa eu ver. Põe essa foto. Essa aqui, isso. Essa aí é a mais famosa, né? Que todo mundo... Essa Raquel... Aliás, ela está conservadinha ainda, né? Você vê Achei que... ela aqui com o Silvio Santos. Então, Olha, a acho que foi fofoca, mais ou menina. menos nessa época. O encontro. Raquel Welch e Silvio Santos. Mas acho que isso daí é uma foto, acho que foi outra tempo. Bom, enfim. Isso aí era o antigo corte de podcast, que botava um encontro como se fosse um date. E não, não, era- eles só se trombaram na padaria e tiraram uma Exatamente. foto e tal. E aí, Ela te eu traiu, tava... irmão. Te traiu. Você vê, e eu esperando a Raquel Welch lá na porta, daqui a pouco a Raquel Welch saiu e fez
porque ela era desse tamanhinho. É um mulherinho. Assim, ela tinha peitos enormes, mas ela era pequenininha. Acho que ela tem 1,65 m por aí. Você fala, eu imaginava que era uma mulher da minha altura, não é? Então, tchau, Raquel Welch. E daí, quando eu Ele fui... descartou os amores dele, quer dizer, daí, uma foi descartada. Quando eu fui virar ator e tive que me Ela profissionalizar... perdeu seu amor por 10 centímetros. Não, ela... Exatamente. Muitas pessoas Raquel, perderam. Às vezes a pessoa com mais podia ter resolvido. Agora, e aí quando eu fui virar ator, assim, eu falei, eu vou chamar Jackson. Jackson no Brasil não é sobrenome, Seu nome né? do meio é Jackson. Só que no Brasil é Jackson e não é sobrenome, é nome. Não vai dar certo. Pacheco. Eu tenho muito orgulho, tanto que eu sou cidadão português, porque eu chamo Pacheco. Mas, na época, tinha uma imobiliária muito badalada. Eu falei, vão achar que eu sou vendedor de imóvel. E aí eu falei, Jane Mansfield. Marcelo Mansfield. Tô viúvo dela. Praticamente, ou órfão. Órfão. Né? Porque quando ela morreu, eu tinha 10 anos de idade, né? Tá. Ela era novinha. E quando eu vi a Raquel Welch, eu tinha uns 14. Então, aí eu falei, Marcelo Mansfield, muito bem, para. Vai procurar, não sei o quê, conversa com o tio. Aí não, a gente tem um Mansfield que mora no Rio de Janeiro, que é parente nosso, era primo da Anitta, que a Anitta era prima do seu avô, que era inglês. Então, de uma certa maneira, era para eu ter esse nome. Em algum lugar você tem. Em algum lugar? Já enfiaram esse nome em muito lugar, viu? E, Dani, eu vou precisar de outra água, porque elas não falam, elas estão sem assunto, eu que tenho que falar tudo. Porque Então, é o seu assunto que a gente quer saber. A gente tá na sua história. E você tava lá nos Estados Unidos, chegou lá perdidão. Não, cheguei até sabendo muito que eu sou organizadíssimo. Já cheguei com um apartamento alugado, tá, sabe, tudo arrumadinho. Quando eu fui alugar um apartamento, inclusive, tinha uma senhora bem idosa. Ela falou, o senhor é da onde? Eu falei, sou brasileira. Ela falou, então eu vou aconselhar, nada, só aluga a oeste de Hollywood. Antes não dá, porque era uma época era muito violenta a cidade, agora não é mais, mas na época era bem violenta. Então, eu fui obrigado a morar em Beverly Hills, né? Ai, que pena. Não teve jeito. E eu conto essa história com muita tristeza, porque hoje em dia, para você fazer sucesso, você tem que ter tido uma vida desgraçada, não é? E aconteceu para mim uma coisa muito triste nos Estados Unidos. Eu passei fome. Eu cheguei um dia em casa, eu tinha uma colher de óleo, um finzinho de pipoca assim e isso aqui, de café. E eu fiquei, meu Deus do céu, olha que ponto eu cheguei, né? Eu estou passando fome. Daí eu olhei e falei, mas eu estou passando fome em Beverly Hills. Eu tô bem. Aí entrei no meu carro branco e fui passear. Mentira. Daí, não é? Porque, mas não tem isso agora, você tem que ter uma vida desgraçada. Eu não tive, eu acho estranho isso. Acho que é por isso que eu não faço sucesso. Então. Sua história não convence. Mas escuta, aí você ficou esse tempo lá e a volta? Por que aí, aconteceu? Bom, aí aconteceu o seguinte, chega uma hora que você fala, não vai rolar. Não, mas você trabalhou lá com... Trabalhei, aí eu trabalhei. Quando eu cheguei, na verdade, eu cheguei em Boston, que foi uma merda. Porque eu tenho uma amiga, que é minha amiga até hoje, que é poetisa, e agora ela é um sucesso, mas na época também, começando carreira. E ela tinha um grupo, isso é uma coisa muito interessante, que a gente poderia fazer ainda hoje. Eram 6 poetas, ou 6 comediantes. Eu estou falando para a Cris para ver se a gente agiliza isso. Tá. E eles faziam o seguinte, cada um deles tinha 10 cadeiras dobráveis. Então eles iam numa casa que estava para alugar, entendeu? Pediam autorização da prefeitura, a gente pode usar por dono da casa, podemos usar. Ligavam a luz, montavam um teatro. Punham um pano branco no fundo, 2 refletores e lá eles se apresentavam. Olha que legal. Muito legal. E o super underground, assim, né? Mas era muito legal. E tudo que tinha sotaque, tudo que tinha latino, italiano, o que fosse, Marcelo lê. E aí eu comecei a trabalhar com eles ali. E o primo dessa minha amiga era produtor em Los Angeles. Então, quando eu fui para Los Angeles, aí sim, para começar uma carreira, ele que me deu as coordenadas e tal. Então, eu fui organizadinho. Uhum. Mas chega uma hora que você fala, não vai dar para competir. Eu não sou bonito o suficiente para virar um George Clooney, na época, Richard Gere, que era o cara mais badalado. Não tinha bom tipo de galã. Não tenho tipo de latino. Não é? Também não falava inglês sem sotaque. Para os musicais você também não quis ir, já que você dançava e atuava?
nem tinha, né? Não tinha ainda? Não tinha esses musicais. O que tinha muito nos anos 80 em Hollywood era aqueles filmes do Brat Pack, que era o Robbie Lowe, como é que chama aquela menina? Que era Pretty in Pink. Eram filmes adolescentes, tal, jovens. Eu era jovem, podia fazer. Mas assim, você fala, não tem como competir. Porque eu falava assim, a gente precisa de um ator brasileiro. Ah, então beleza. A agência que eu arrumei lá, que chamava Act One, mandava. Quando eu chegava, eu falava, você não é brasileiro, né? Branco desse jeito, com essa cara. Não, na verdade eu sou descendente... Obrigado, Dani. Assédio, né? Aí, daí tá bom. Então tem um papel de americano. Não, mãe, como é que você vai fazer o papel de americano com esse sotaque brasileiro? Entendeu? Então... Você não se encaixava. Não encaixava. Como é que eu ganhava um dinheirinho? Fazendo open mic. Que não era exatamente stand-up, que eu não sabia fazer. Mas eu ia fazer meu cantor cego, que você conhece o quadro, fazia sapateador que perdia o sapato, fazia umas coisas e ganhava um dinheirinho. Naquele momento... O Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos, falou, quem for pego trabalhando ilegalmente vai pagar $5.000. E o dono do estabelecimento que contratar um estrangeiro ilegal paga $5.000. Caceta. Então, ninguém contratava, né? E eu lembro que teve um casal de velhinho, assim, que tinha um boteco lá, falou, faz aí o que você quiser, a gente dá um dinheiro. Aí já não estava dando, mas não deu certo. Né? Não estava rolando. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou embora. Chegando no Brasil, vou procurar emprego, né, comprar o Estadão, ficar lendo, ver coisa. E cheguei em São Paulo, capital, foi todo mundo no aeroporto me buscar, irmão, sobrinha, mãe, pai. E mais um detalhe, quando eu cheguei, eu olhei para meu pai e para minha mãe e falei, eles estão velhinhos, eu preciso ficar com eles um pouco. Preciso cuidar um pouco deles também. Quantos anos você ficou fora? Não, fiquei meses, mas... Tá. Meses? Quase um... É que você desacostuma... quando você distancia, Sim. você fala, nossa, muda a tá figura diferente. quando você volta. Eu não percebi que eles estavam tão velhinhos assim, né? Sim. Nem estavam tanto, mas na minha cabeça estava. Bom, quando eu cheguei, comecei a procurar emprego normal, emprego bancário, coisa assim. E aí eu tinha um casal de amigos que eram modelos. E eles foram fazer, a gente combinou de almoçar. E eles falaram, você vai encontrar com a gente vai estar fazendo um teste na Prova, que era uma produtora, na Espiral, que é a produtora de comerciais. Você não quer encontrar com a gente? Sai para almoçar? Vamos? Beleza, vamos aí. E fui encontrar com eles, e quando eu cheguei, eles falaram, você vai ter que esperar, porque a gente ainda não fez, nem começou. Os dois, ele era filho de coreano, era um cara muito bonito, assim, um oriental, ela deslumbrante, Érica, uma mulher linda. E eles estavam lá esperando. E eu fui lá esperar com eles, né? E nisso, a produtora do comercial, que estava cuidando do elenco, chamada Fernanda Candreva, falou, você não quer fazer o teste? Porque você tem uma cara boa. Eu falei, tá, vamos aí. Quando ela falou cara boa, eu não quis dizer cara bonita, né? Porque o bonito eram eles. Ela falou, você sabe fazer... O que você... Eu falei, eu sei sapatear. Ela falou, ótimo. Então você faz um teste sapateando? E aí eu fiz o teste e peguei o filme. E eles não. Mentira. Eu paguei um almoço para eles depois. E aí era um comercial da Azaleia. E a única coisa que aparecia no comercial era o meu pé, sapateando. Eu comecei por baixo. Eu comecei de baixo. Sim. Só que neste comercial tinha um monte de gente. Então tinha Carlos Mani, um monte de ator. Acho que o Márcio Ribeiro fez teste junto na época, não para dançar, mas para fazer... Outra coisa. Então, era uma folia aquela gravação. Foram 3 dias de gravação e foi uma folia. Aí os diretores de elenco deste filme falaram, nossa, a gente vai fazer Bampará semana que vem? Você não quer fazer também? Aí começou a fazer, quando eu vi, eu era o cara que mais fazia comercial em São Paulo. Eu cheguei a fazer mais de 500, né? Caraca! Eu fiz já muito pagava comercial. bem publicidade? Uau! Uau! Eu lembro que eu cheguei em casa e falei para minha mãe, eu ganhei 900. Não sei o que era. Ela falou, lembra que seu último salário como professor de dança foi 150. Eu não sei que dinheiro que era. Cruzeiro, cruzado? Era uma fortuna. Pagavam maravilhosamente. Eu ganhei carro fazendo comercial, literalmente ganhei um Santana. Comprei terreno com um cachê de 1 comercial. Era assim. Era uma coisa. E eu sempre fui organizadinho. Então, eu sempre guardei dinheiro, sempre fiz pezinho de meia. Por isso que
quando teve o governo Collor, eu me autoexilei e fui morar na Inglaterra. Porque eu sempre me organizei para ter dinheiro para quando chegar esse momento eu poder vir aqui na puta que pariu. Como esse lugar é longe, gente. Caralho! E poder vir com um carro com ar-condicionado, né? Com automático. Você trabalhou para isso. Trabalhei para isso. Para vir aqui. Eu trabalhei 30 e tantos anos para vir aqui Deus hoje. estava aguardando esse dia. Mas você vê como é que é. A carreira, assim, eu esperei tanto, né, para ter essa carreira, e na hora que ela veio e fez pum! Sim. Explodiu na minha cara e de até uma hoje. forma que você não esperava, né? De jeito nenhum. Muito menos o meu casal de amigos Sim. bonitos. Se né, você não que... fosse almoçar com eles aquele dia. Não é? Doideira, né? É, digamos que... Não, e se eles falassem, a gente tinha um teste, mas a gente não vai fazer, vamos almoçar direto. Não é? Então, assim, é uma coisa que eu acho tão louca. A Cris testemunha, a gente conviveu bastante já nesse meio de stand-up. É tanta gente que aparece, né? Tem uns que dão certo, ela é uma, eu sou um pouco também, não é? Mas quanta gente aparece, quanta gente não vai conseguir, né? Porque não aconteceu, não teve sorte. E uma coisa que eu falo para todo mundo é, não adianta você se acomodar, você tem que se reinventar. Então, o comercial está indo bem? Fiz 10 anos de comercial direto. Quando chegou no 10º ano, eu falei, pera, eu já tinha feito jovem, já tinha feito o namorado, já tinha feito o recém-casado, jovem pai. Quando falaram para mim, aquela vai fazer sua filha, eu falei, uma menina de 22 anos de idade, eu falei, eu acho que daqui para frente não vai ter muita oportunidade para mim. A não ser que eu vou fazer Hemovirtus, né? Viagra, alguma coisa assim, mas... Você quer ser o avô aqui nessa peça? Você entendeu? Então, assim, você também tem que saber a hora de se reinventar. De falar, não, agora deu, né? Chega de comercial. Qual foi o que você mais gostou de fazer? Olha, teve alguns interessantes. Eu fiz um comercial do Nescafé, que ele aumentou em 44% as vendas do Nescafé, que era bem badalado. E eu lembro que eu cheguei em casa e... Não, acho que não foi do Nescafé que aconteceu isso. Um outro comercial que deu muito certo. Eu cheguei em casa e minha mãe estava rindo. Eu falei, o que foi? Eu tinha uma corbeia de flores na mesa e minha mãe rindo. Eu falei, o que foi? Ela falou, olha o cartão. E aí era o cartão da agência falando, a gente gostaria de parabenizar pelo sucesso do filme e tal, e a sua parceria não aconteceria se você não fosse uma grande atriz, Marcella Mansfield. Falei, pô, o cara não sabe nem quem eu sou, né? Será que eu tô com peito? Da onde? Então, assim, mas eu fiz muito. Fiz Nestlé, doce de leite Nestlé.